Salve, salve a todos os alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio tarde, meus queridos. Eu sou o professor Assis Walter, tá? Sou professor de vocês agora, nova disciplina que está começando nesse segundo semestre, tá? A disciplina Nas Trilhas do Piauí, Aventure-se, tá? É uma disciplina que vocês já começaram a acompanhar ontem com o professor Francisco, então eu vou estar dividindo essa disciplina com ele. A gente vai ter encontros nas quartas-feiras, nesse horário de 5h20 até as 6h20, e eu, professor daqui da casa de Biologia, vou trazer as temáticas ligadas às ciências biológicas, né, as ciências da natureza, né? A gente vai falar um pouquinho dos recursos naturais existentes no nosso Piauí e olha, tem muita imagem bacana, viu, queridos? Deixa eu dar um oi especial para as turmas que estão presentes e assistindo essa aula transmitida ao vivo, tá? Então, se você está assistindo essa aula ao vivo, seja pelo dentro da escola ou de casa, comenta, tá? Participa da nossa aula. Essa aula pode ser comentada pelo IPTV, tá? Das escolas da rede, tá? E também pelo YouTube, por onde ela também está sendo transmitida. Estou vendo que a cidade tem alunos da cidade de Bom Jesus, de Caridade, Cocal dos Alves, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Inhuma, Ipiranga do Piauí, quem mais? Miguel Leão, Oeiras, Pimenteiras. Boa, queridos! Como é que vocês estão? Comenta aqui para mim no chat que eu quero saber se vocês estão bem, certo? Eu sou o professor novo aqui para vocês, né? Então, vocês ainda não me conhecem e eu espero que seja um semestre bastante produtivo, bastante comunicativo, com muitas trocas, tá? Essa disciplina, que é uma disciplina letiva bastante rica, né? Para poder a gente conhecer mais do nosso estado, eu vou querer ver muito de vocês. Sim, eu quero ver de vocês, eu quero que vocês me marquem no Instagram, tá? Meu nome é Assis Walter, pode até me colocar de novo meu nome aí, Janaína, para que eles me conheçam, para que eles me busquem. Eu quero ver as fotos das cidades de vocês, as naturezas na cidade de vocês, que é isso que a gente quer conhecer ainda mais as nossas belezas, porque o Piauí tem muita beleza cênica. Tava até comentando aqui nos bastidores que eu já tô ficando chateado com essa disciplina, que eu já quero viajar, né? Eu quero conhecer mais o nosso estado, que é muito rico. Tem lugar que eu ainda não conheço. Pera lá, tá certo isso não? Vamos nós, né, gente? Bom, gente, para a gente começar a dialogar com vocês sobre esses aspectos biológicos, tá? No campo das trilhas do Piauí. Bom, vamos conversar inicialmente sobre o que é os ecossistemas que a gente tem dentro do nosso estado, tá? Cadê os meus alunos, meu povo? Tô vendo aqui nos comentários, tá parado esse chat. Vamos movimentar esse nosso chat, pessoal. Cadê o pessoal? O Eduardo Costa comentou já tem um tempo. O pessoal de Jeromênia comentou também já tem um bom tempo. Bora lá, pessoal, bora movimentar o nosso chat. Vamos botar aqui um boa tarde, um salve. Bora lá, meus queridos. Eu quero esse chat movimentado. Bora lá, vamos, ó. Tá na tela para vocês, ó, o tema da nossa aula, tá? A cartela do tema da nossa aula. Hoje, tá? Como eu disse, a nossa disciplina será Nas Trilhas do Piauí, Aventure-se, tá? É uma disciplina compartilhada. Eu, professor Assis Walter, nas quartas-feiras, e na terça-feira, o professor Francisco. É só na terça-feira, o professor Francisco? Ou ele tem outro dia? Foi ontem, não foi? É terça e sexta, o professor Francisco. Pronto. E o som está ruim, tá? Vou tentar falar um pouquinho mais alto, vou tentar subir aqui o microfone. Obrigado pelo feedback, pessoal de São Francisco. Depois diga aí se melhorou um pouquinho o nosso som, tá bom? Meu Deus, o som tá ruim demais. Vamos ver como é que a gente pode melhorar isso aí, viu, Janaína? Vamos nós. Bora lá, galera. Bom, como eu estava falando para vocês, a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí será dividida comigo e o professor Francisco, ele na terça e sexta e eu
que ele trabalhará as partes de ciências humanas e eu trabalharei as partes de ciências da natureza, tá? Então, a gente vai trabalhar principalmente os pontos de biologia, mas, claro, química, física também, sempre que a gente puder pincelar, puxar um pouquinho, a gente também vai puxar. Na aula de hoje, especialmente, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os ecossistemas, tá? Típicos que a gente vai encontrar aqui no Piauí. Tá? E claro, né, já que a gente está falando de ecossistema, a gente vai falar sobre os biomas que a gente vai conhecer dentro do nosso estado, tá? Bora lá! Bora lá, Soraya Dias, Francieldo, como é que pronuncia teu nome, cara? Wellidson Vieira. Me diga aí se eu pronunciei correto, pelo amor de Deus, não quero pronunciar errado. E Eric Domingues, vamos nós. Queridos, olha só. Primeira coisa, a gente vai conversar aqui com vocês com o conceito geral dos biomas. O que é um bioma propriamente dito, tá? Para que a gente possa conhecer os biomas do Piauí. O que é um bioma na prática, tá? O bioma, queridos, nada mais é do que um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação, que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, em condições de geologia, clima semelhante, que historicamente sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna. Queridos, tá? Pode falar, agora a pronúncia correta, pode falar só li, pronto, vou falar só li, tá? Beleza. Tá bom. Li. Agora sim. Desculpa ter pronunciado teu nome errado, cara. Janaína, pode me colocar na tela? Só pra gente focar e fechar essa ideia do que é o bioma, tá? Vamos nós, ó. Quando a gente entende o que é bioma, a gente tem que voltar no conceito básico de ecossistema, tá? Ecossistema nada mais é do que a relação entre os fatores abióticos, ou seja, aqueles fatores que não têm vida, como a luz do sol, a temperatura, o solo, a água, né? Se a água é salina, se a água não é salina, tá? Junto com os fatores bióticos, né? Ou biológicos, os seres vivos. Normalmente, quando a gente pensa em biomas, a gente vai tentar entender as paisagens que formam. Por isso, a gente acaba chamando muita atenção da fauna e da flora. Então, quem seria essa fauna? Seriam os animais pertencentes àquele ecossistema e a flora sejam as vegetação típica daquele ecossistema. Como normalmente a gente trabalha os biomas, vocês vão ver que a gente vai descrever muito a vegetação, é muito visual, né? A plantação, até porque elas ficam paradinhas ali, né? Então, a gente consegue descrever muito bem as características daquelas plantas. E atenção, é muito interessante que a gente entenda, né, que aqueles organismos, todos eles, sejam os vegetais ou os vegetais ou os animais, e até os micro-organismos, eles passaram por processos de seleção natural, de evolução, que fizeram que eles sobrevivessem sobre aquelas condições. Aí tu lembra lá, pô, Piauí, tem Caatinga, né? Aquele sol, aquele calor, poxa, como é que os organismos conseguem sobreviver a tanto calor, a tanto sol, a tão pouca quantidade de água? Aqui no Piauí a gente tem um dos biomas que é únicos no mundo, que é a Caatinga, tá? Que está presente em alguns estados brasileiros. E esse bioma é marcado principalmente pela escassez de água, longos períodos de escassez de água. Como é que faz para sobreviver? Se não for adaptação evolutiva para esses organismos, tá? Uma das grandes características, por exemplo, da Caatinga é ter uma mata bem seca, toda acinzentada, que é inclusive isso que dá o nome desse bioma, tá? Então isso é um processo, né, de evolução que algumas plantas tiveram para conseguir sobreviver no período de estiagem,
tá? E isso, claro, que não é exclusivo do bioma da Caatinga, mas de todos os biomas existentes. Pensando nisso, vamos saber agora quais são os biomas brasileiros, os principais, tá? E aprofundar um pouquinho nos nossos biomas que a gente vai encontrar aqui no nosso estado, tá? Então, vamos nós. Bom, a gente já viu, tá, que os biomas são essa forma paisagística, tá, existente em uma região, tá, vai ser influenciado diretamente por questões geológicas e climáticas. Então, o primeiro ponto que a gente vai conversar e mostrar aqui para vocês é um mapa geral, global, dos principais biomas que a gente vai encontrar no mundo, tá? Vou chamar aqui a atenção para vocês que quando a gente olha para um mapa como esse, pode até colocar na tela agora, Janaína, para eles. Quando a gente olha para um mapa como esse, parece muito simples enxergar a vegetação global. Ah, porque nos Estados Unidos a vegetação tem deserto, tem campos de savana e tem floresta. Pronto, acabou, não tem mais nada, né? Gente, sempre que a gente for ver qualquer mapa, tá? Como a gente vai representar, tanto o mapa global como o mapa brasileiro, tá? É interessante que a gente entenda, tá? Que as vegetações, assim como a fauna existente, ela não é única, ela não é homogênea, certo? Você vai ver grandes campos, tudo igualzinho. Não, ela vai mudando com frequência, tá? Então, a gente vai conseguindo enxergar outras características, vegetações típicas de outros ambientes no meio, tá? Das savanas. A gente pode encontrar uma área bem rica, bem hidratada, bem com lagos, por exemplo, no deserto, tá? Com vegetação bem exuberante no deserto, que talvez não fosse tão típico, tá? Então, a gente vai encontrar aí, por exemplo, algumas vegetações, tá? Eu vou destacar aqui para vocês um pouquinho relacionado aqui às zonas existentes, tá? Eu quero chamar a atenção aqui para vocês alguns pontos, tá, geográficos que a gente tem, tá, como por exemplo a linha do Equador, tá, que é essa linha imaginária que a gente tem, que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? O Brasil está praticamente todo situado no hemisfério sul, um pouquinho voltado ao hemisfério norte, tá? A gente também vai ter duas linhas chamados de trópicos, tá? Entre eles, a gente vai ter o trópico de Câncer, tá? Que fica no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul. Boa parte dessa região é chamada de região ou zona intertropical, tá? Intertropical, entre dois trópicos, tá? Isso é muito importante, professor? Sim, porque justamente nessa zona a gente vai ter uma grande incidência luminosa, tá? Então a gente tem continuamente, ao longo do ano inteiro, uma boa incidência de luz solar, certo? Havendo pouca flutuação, tá? Da diferença de dias e noites, que normalmente acontece no verão e no inverno, tá? Então, para quem não sabe lá o que é verão e inverno, inverno é a duração, é o período do ano que a gente tem noites que duram mais do que os dias, tá? E o verão, o oposto. Os dias duram mais do que as noites, tá? Dentro de um período de 24 horas, tá? Então, normalmente, dentro dessa zona intertropical, a gente não vai ter essa variação tão extensa ao longo do ano. Vai ter, professor? Claro, tá? Quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, mais a gente consegue ver essa diferença, tá? E aí, o que é importante a gente entender isso? Planta precisa de luz, tá? Precisa de luz, professor? Para quê? Realizar fotossíntese. Lembra lá, queridos, as nossas plantas existentes na nossa região, elas são adaptadas a essas condições, tá? Beleza? Outro fator muito importante, tá? Para determinar
questão da vida existente é a água, tá? Ou seja, em outros pontos, a proximidade, não só a quantidade de luz que a gente vai ter ao longo do ano, tá? Mas também a gente vai ter o quê? Olha só, a proximidade com ambientes ricos, né, mais úmidos, né, como, por exemplo, a proximidade com os oceanos, o abastecimento de água por bacias subterrâneas, hídricas, né, os fluviais, né, os rios, tá? Tudo isso pode marcar. Então, se a gente tem um ambiente bem iluminado, tá? Relativamente quente, com o ambiente também rico em água, a gente tem fatores muito importantes para marcar o que a gente chama de uma boa diversidade biológica. E um bom lugar para ter muita diversidade biológica são os lugares que estão justamente nessas regiões. Olha só, na região que a gente marca aqui como zona intertropical, certo? Banhados por uma boa quantidade de água. E o que a gente vai encontrar aqui? Ó, a gente vai encontrar os ambientes que têm biomas com florestas tropicais, tá? Então, o que a gente tem nas florestas tropicais? Muita diversidade biológica. E o que a gente tem aqui, olha só, bem nessa zona, com muito abastecimento de água também, embora o nosso país tenha proporções aí continentais, o nosso Brasil. Sim, nós temos muitas florestas tropicais aqui no Brasil também. É só floresta tropical aqui no Brasil? Não, não é só floresta tropical aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma infinidade de biomas, tá? A gente vai ter aqui 6 principais biomas, tá? Que normalmente são tratados dentro das ciências da natureza para o ensino médio, certo? São eles Amazônia, tá? Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Provavelmente alguém deve estar falando, e a mata de cocal, e a restinga, e o manguezal, né? Então, existem outros biomas aqui, é claro, isso é importante ressaltar e frisar, certo? Mas os 6 principais biomas que são muito tratados aqui no desenvolvimento do ensino médio são esses, de forma mais didática, tá? Eu quero destacar mais uma vez, não significa dizer que esses biomas, eles são homogêneos. Então, a gente pode encontrar no Cerrado um pouquinho manchas da Mata Atlântica, a gente pode encontrar na Caatinga manchas de quê? Também de Amazônia, tá? Então, a gente pode encontrar essas variações, essas flutuações de plantas, né, de vegetações típicas de outros biomas dentro uns dos outros, tá? A gente vai ter também zonas de transições entre de um ponto a outro. Nossos biomas são importantes não somente como recursos naturais em nosso país, mas tem destaque também como um ambiente de riqueza natural dentro do nosso planeta, tá? Então, o nosso país, ele é um dos países mais privilegiados no aspecto de riquezas e diversidade natural, tá? O mundo inteiro fica de olho sim no Brasil, pelas potencialidades que a gente tem, tá? Não em questão de área que podemos desmatar e produzir, mas nas potenciais riquezas, tá? Em plantas, animais, tá? Principalmente plantas que a gente mesmo não conhece, todos os produtos e subprodutos que a gente pode extrair e produzir delas, tá? Então, a gente tem muito potencial ainda para ser descoberto e a gente precisa valorizar isso cada vez mais. Essa é uma das grandes ideias dessa proposta, dessa disciplina, que a gente possa olhar para o que a gente produz, né? E não valorizar apenas o que está de fora, olhar para cá mesmo, olhar para dentro, tá? Olhar para dentro do nosso estado e tentar entender quais são as potencialidades que a gente tem aqui, tá bom? Então, vamos nós.
Se a gente analisar especialmente aqui, ó, olha só, trouxe outro mapa que a gente tem dos biomas brasileiros, mais complexos, tá? Como eu disse para vocês, a gente não vai ter apenas esses 6 biomas. A gente pode colocar aqui a floresta amazônica, Mata Atlântica, Pampa, Cerrado, Caatinga, Pantanal, mas a gente também tem esses outros aqui, ó. Zona costeira, tá? A gente também tem transição Amazônia-Caatinga, tá? Por isso eu disse para vocês que, vez ou outra, a gente pode encontrar no meio da Caatinga um bom resquício de mata de uma floresta tropical, tá? Bem úmida, tá? Muitas vezes as pessoas até denominam como Mata Atlântica, mas já fizeram algumas pesquisas aqui no Piauí e os cientistas descobriram que, na verdade, são plantas típicas da Amazônia, por isso a gente tem alguns poucos pontos focais de Amazônia aqui no Piauí, tá? Não significa dizer que a gente tem Amazônia no Piauí, tá? É só resquícios, vamos dizer assim. Tá? A gente tem também transação de Amazônia e Cerrado, transação de Cerrado e Caatinga, que é bem típico aqui do Piauí, tá? Essa transição Cerrado e Caatinga, isso aí a gente tem demais, tá? Mapas, aqui são mapas dos biomas originais em áreas de transição e alguns outros biomas com intensa ocupação humana, tá? Grande parte da vegetação original já foi destruída, tá? Um dos biomas mais destruídos aqui no Brasil é a floresta amazônica, tá? E o principal causa dessa destruição, a gente sabe que foi justamente o período da grande colonização europeia, tá? Que chegou, veio para cá, olhou para esse paraíso chamado, hoje que a gente chama de Brasil, e, nossa, é muita riqueza, né? E consumiu, né? Até hoje, né? 2022, a gente ainda tem muito esse hábito, né? De querer dizer que, nossa, tem muito mato, dá para tirar, dá para desmatar, né? Dá para, né? É infinita a quantidade de água, água muita, né? A gente pode consumir, a gente pode utilizar sem que não vai acabar, gente. Os nossos recursos, por mais que a gente esteja num ambiente privilegiado, tá? Os nossos recursos, infelizmente, são limitados, tá? Então, a gente precisa também não só valorizar, dizer, ó, que massa, que bonito, mas a gente também precisa cuidar e proteger, tá? Não adianta de nada pegar uma aula como essa, dizer para vocês que a gente tem potencialidades, né? Plantas que a gente mesmo não conhece e a gente acabar destruindo o nosso ambiente e deixar de conhecer justamente essas plantas, né, como com seus de fatos potenciais, tá bom? Bora lá? Cadê meu povo? Cadê esses alunos? Cadê o pessoal de Miguel Leão? Cadê o pessoal de Ipiranga? Cadê o pessoal de Cocal dos Alves? Gente, bora movimentar esse nosso chat? Bora mandar mensagem aqui nesse chat, eu quero ver. Bora lá, vamos nós, pessoal. Então, ó, tá aqui direitinho a legenda, tá, da imagem, para vocês poderem acompanhar um pouquinho cada um desses pontos. Lembrando que esse material, esses slides, vão ficar disponíveis para vocês lá na nossa plataforma do canal Educação, tá? É o site do canal Educação, canaleducacau.tv, beleza? E o Piauí, professor? O que é que a gente tem nesse Piauí de meu Deus, né? Então, fiz um pequeno recorte desse mesmo mapa, tá? Para que a gente pudesse visualizar um pouco melhor os principais biomas que a gente vai ter dentro do nosso estado, tá? Vão ser destacados aqui pra gente as transições, tá? Pertinentes, tá? Entre transições de Cerrado, Caatinga, tá? Então, como a gente está vendo aqui desse amarelo clarinho, tá? A gente também vai ver uma grande quantidade de Cerrado, muita Caatinga, transação Amazônia, Caatinga e nossa zona costeira, tá? A zona costeira, queridos, nossa, inclusive ela tem uma, como é que eu digo o nome? Temos uma área de conservação lá, né? São 2 tipos de áreas de conservação. A gente tem uma APA, que é uma área de preservação ambiental,
tá? Do Delta do Parnaíba. E nessa mesma área a gente tem uma outra área chamada área de reserva extrativista, tá? Então é marcada muito pelos mangues, né, pela praia, tá? Pelas áreas pesqueirinhas, né, onde os pescadores podem coletar mariscos, tá? E outros frutos do mar. Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais hoje sobre Cerrado e Caatinga, tá? Entender um pouquinho as características pertinentes a cada um desses biomas, as plantas que a gente pode encontrar, tá? E um pouquinho também, claro, dos animais que a gente pode encontrar nesses dois tipos de bioma, beleza? Vamos nós? Bora lá! Bom, primeiro bioma que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o bioma do Cerrado. Tá? Nesse bioma do Cerrado, ele ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro, ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. Tá? O Cerrado ele é conhecido internacionalmente como a savana mais rica do mundo. Tá? E sim, a cara geral do Cerrado seria essa cara meio savana. Tá? E para quem não está lembrando de que é uma savana, lembra lá do filme do Rei Leão. Tá? Então, aquele filme do Rei Leão se passa na savana África, do continente africano, tá? Mas aí a gente está falando do Cerrado brasileiro, não é exatamente igual. O Cerrado brasileiro é um dos biomas maiores que a gente vai ter aqui no Brasil, então, consequentemente, a gente vai ter muita variação desse cerrado, tá? A gente consegue até fazer subclassificações, Cerradão, Campos Sujos, por aí vai indo, tá? No Brasil, tá? Dados do Brasil, não só do Piauí, tá? A gente vai ter cerca de 180 espécies de répteis conhecidas, 850 aves conhecidas, peixes, mais de 1.000 espécies conhecidos, mais de 252 espécies de mamíferos existentes, e essa imagem aqui, o nosso emblemático onça-pintada, tá? Que é típica da nossa região. Tá? Endêmica do nosso cerrado, tá? Outros animais típicos do cerrado brasileiro que a gente tem, tá? É o tamanduá, tá? Na verdade, aqui nessa imagem A, a gente tem dois animais, tá? É o tamanduá, bandeira, tá? E, não dá para ver direito, a gente também temos aqui, ó, um formigueiro. Certo? E com piseiro, aliás. Esse é o tamanduá e o seu principal fonte de alimento, né? Os cupins ou as formigas que eles acabam se alimentando, né? O tamanduá, ele tem essa cara bem comprida, com a língua também ainda mais comprida, no qual ele sempre faz essa alimentação, né? A busca desses animais que ficam soterrados. É uma das características típicas da nossa região do Cerrado também, tá? Olha só a pelagem desses animais, né? Que se confundem com o ambiente, tá? Isso aqui é o que a gente chama também de camuflagem, tá? Então, é uma adaptação evolutiva de muitos animais, tá? Quando o animal, ele parece com o ambiente onde ele se encontra, tá? Então, ele vai ter essa coloração. Isso é bom para quê, professor? Para que eles possam se esconder de possíveis predadores, ou, é o caso aí do lobo-guará, tá? Que está nessa imagem B, para que ele possa se esconder das suas presas, né? Para que ele possa passar despercebido da sua presa e ele possa atacar facilmente, tá? Então, a gente vai ver muitos animais que vão ter esse hábito. Muitos animais também vão ter os hábitos de se esconder, hábitos de vida noturno, tá? No qual o clima está mais ameno, certo? E muitos animais também vão ter esse hábito também de se esconder em tocas, tá? Justamente por conta desse clima, desse ambiente que é mais quente, tá? Ao longo do ano. Em A, só para fazer a leitura aqui da legenda para vocês, em A a gente tem o tamanduá-bandeira e o cupinzeiro, tá? Esse animal tem garras fortes, focinho longo, o que ajuda a escavar os cupinzeiros comuns no cerrado. A cor ajuda na camuflagem, as pernas, em B, o lobo-guará, a cor ajuda na camuflagem, as pernas longas possibilitam o animal a ver acima da vegetação, as grandes orelhas ajudam a identificar os diversos sons
existentes, tá? Símbolo do nosso país, agora na nota aí de 200, a famosa nota de 200 que poucas pessoas viram, eu mesmo nunca vi essa nota. Vamos nós. Como eu disse para vocês, a extensão do cerrado é extremamente grande, e aí a gente pode conter classificações diferentes desse cerrado, tá? Cerradão, cerrado campestre, cerrado rupestre, cerrado típico, tá? Campo limpo de cerrados, cerrados de mata, cerrado de várzea, cerrado de veredas, tá? Então são classificações diferentes conforme o que? A visão paisagística que a gente consegue ver. Então, se esse cerrado, ele está ali mais próximo, por exemplo, a lagos, né, a planícies, tá? Então, a vegetação, ela precisa estar adaptada àquela quantidade boa de água. Aqui no Piauí a gente tem um monte, tá? São os famosos olhos d'água, tá? E normalmente o que tem muito é palmeiras, tá? Como, por exemplo, carnaúbas, tá? Então, elas gostam de viver. Então, essas plantas, para sobreviver num ambiente rico em água, elas têm que ter adaptações para isso. É diferente, por exemplo, de uma planta que está vivendo num cerrado mais bruto, mais seco, com pouca quantidade de água. Uma planta que está vivendo uma pouca quantidade de água, a gente diz que ela está vivendo sob estresse hídrico. Aí você vai dizer o seguinte: professor, planta se estressa? Pois é, planta também se estressa. Tá achando que é só você que fica estressado? Não, cara. Planta também se estressa. Aliás, os animais, os seres vivos se estressam. A gente se estressa normalmente quando alguma coisa não vai conforme o planejado, né? Ou quando a gente não tem os recursos que a gente precisaria. Tá? Então a gente vai imaginar, sempre que uma planta viver, ou um animal viver sob ausência de alguma substância que ele precise para sobreviver, ou no excesso também dessa substância, ele vai estar num ambiente estressado. Por exemplo, excesso de luz, muito sol, muito intenso, é estresse luminoso, tá? A ausência de luz também é o estresse luminoso. Excesso de água, como ausência de água, são estresses. Muitas plantas podem não sobreviver sobre esses estresses, tá? A não ser que elas tenham adaptações para isso, tá? Então, em geral, no cerrado, a gente vai ter uma certa baixa quantidade de água, tá? E isso vai fazer com que muitas plantas tenham adaptações para o estresse hídrico para pouca água, tá? É o diferente, por exemplo, das plantas que estão aqui, ó, nos campos de várzea, tá? Típicas ali, por exemplo, de Campo Maior, da região de Campo Maior, por exemplo. Tá? Que aí a gente tem boas planícies com grande quantidade de água e ali a gente consegue ver essas vegetações, uma boa quantidade de vegetações de palmeiras, especialmente aí de carnaúbas, que acabam sendo também símbolo do nosso estado, planta símbolo do nosso estado, justamente por conta dessa beleza cênica que a gente acaba ganhando, tá? Outro detalhe aí que a gente tem, ó, exemplo aqui, ó, que são babaçus, tá? São palmeiras também, babaçus, palmeira também. Todas as palmeiras pertencem a uma família, chamam de arecáceas. Elas têm adaptações para sobreviver em ambientes mais ricos, mais banhados de água, tá? Ao contrário, por exemplo, do cerrado típico, que a gente vai ter uma vegetação um pouco mais seca, então essas plantas elas vão ter outras adaptações para sobreviver no ambiente mais seco. Como, por exemplo, raízes muito profundas, tá? Como tem pouca água, ela precisa de água e ela cresce demais as raízes dela para que elas possam conseguir encontrar água onde? No subsolo, tá? Embora o cerrado seja bem seco, a gente tem uma boa quantidade de água subterrânea, tá? O que dirá aí os olhos d'água. Quem mora perto aí de olhos d'água aqui no nosso estado, tá? Inclusive aqui no nosso estado a gente tem várias regiões, tá? Que são chamados também de olhos d'água. Olho d'água de não sei quem, olho d'água das Cunhãs, e aí vai indo, né? Comenta aqui para mim no chat se vocês moram, tá? Próximos, ou se conhece algum olho d'água aqui na região de vocês. E comenta para mim aqui de que cidade é que vocês conhecem esse olho d'água, tá? Mostrando aqui para vocês uma imagem, um esquema, tá? Do que seria esse solo
mais profundo ou menos profundo, tá? Essa região aqui acinzentada é um solo mais pedregoso, ou seja, a gente não vai conseguir, mais rochoso, aliás, para que a gente não vai conseguir ter raízes mais passando por essa região. Então, quanto mais arenoso é esse solo, argiloso é esse solo, mais essa raiz consegue gerar ir até as suas profundezas, tá? Então, isso vai variando também a adaptação que essas plantas precisam ter, tá? Então, a gente consegue ver aí claramente a separação de cada um desses campos, tá? Bom, outra adaptação típica das plantas existentes nessa região é a necessidade delas, como são num ambiente muito quente, a necessidade que elas têm de desenvolver uma espécie de microclima, tá? Para elas. Microclima, professor? Sim. Elas têm meio que pelinhos, tá? Na superfície foliar, tá? Esses pelinhos são chamados de tricoma, tá? E são de vários tipos. Nessa imagem aqui, a gente tem uma bromélia, tá? Essa bromélia do gênero Tillandsia, tá? Então, deixa eu botar aqui o nome dela. Bromélia, tá? Existimos várias bromélias, né? Abacaxi, por exemplo, é uma bromélia, tá? Então, essa Tillandsia, tá? Ela é típica aqui da região do Cerrado. Ela tem o hábito de vida rupícola. Como assim, professor? Ela é uma planta que seria algo... como se a gente pudesse classificá-la como epífita, tá? Aquela planta que vive sobre outra planta, em cima de outra planta, sem parasitar essa planta, tá? Então, ela vai estar ali só aproveitando ali o ambiente, tá? Só habitando aquele local, certo? A Tillandsia, tá? A Tillandsia, ela tem esses tricominhas que parecem escamas, tá? Isso aqui é um tricoma. Então, tem vários tipos de tricoma. Tem tricoma que é mais, parece um pelinho, como se fosse um pelo humano, aquele pelo que tem no nosso braço, na nossa mão. Tem tricomas que são glandulares, que liberam substâncias secretoras. A gente tem esses tricomas que lembram escamas, tá? Os tricomas são estruturas da epiderme vegetal que apresentam diversas funções, como a diminuição da perda de água e a proteção contra herbivoria, tá? Então, olha só como é importante que essas plantas tenham adaptações. Algumas plantas têm poucos tricomas, outras plantas vão ter muitos tricomas. Algumas plantas vão ter tricomas em lugares bem estratégicos, justamente tendo em vista o que? A necessidade pela contenção de água, ok? Outra característica muito marcante no tecido vegetal do cerrado inteiro é isso aqui. Troncos grossos, tá? Então, tronco bem grosso, certo? Para que esse tronco bem grosso? Para proteger essa planta de quê? De queimada. Aí a gente entra num ponto que é um detalhe curioso e que a gente deve tomar bastante cuidado. Existem pontos de foco de fogo natural no cerrado brasileiro, tá? Porém, a gente sabe que boa parte do fogo, das queimadas que acontecem no Brasil não são naturais, né? Elas são intencionais, né? Aquele fogo para limpar o terreno, né? Como normalmente as pessoas acabam falando, tá? A gente tem que lembrar que esse hábito pode ser considerado aí um crime ambiental, então tomem cuidado ao utilizar essa estratégia, até porque a gente pode não controlar a quantidade desse fogo e isso pode disseminar, tá? Então a gente deve procurar outras práticas mais menos perigosas com isso, tá? Então, a casca muito grossa, ela ajuda a proteger a planta contra esses fogos que acontecem naturalmente. Algumas sementes, inclusive, para germinar, elas precisam dessas altas temperaturas proporcionadas pelo fogo, tá? Outra característica marcante do cerrado, olha só como é que estão os troncos desse caule,
tá? Parece que tá tudo retorcido. E sim, isso é de propósito, tá? O caule, gente, ele é uma conexão que a raiz tem com as folhas, tá? As folhas têm a função de realizar a fotossíntese. A raiz que está lá no subsolo, como eu disse para vocês, ela é profunda, tá? E elas têm a função de absorver e captar os nutrientes, a água lá debaixo do solo. Então, o que é a função do caule? Passar essa água da raiz até a folha, tá? Então, como a gente tem pouca quantidade de água, é interessante que esse caule todo retorcido, a gente possa ter uma maior quantidade de água circulando por essa planta para garantir justamente a boa realização da fotossíntese. Muitas plantas aqui têm essa característica, tá? Elas normalmente têm o hábito de vida que a gente diz arbustivo, tá? Então, é uma diferença, tá? Árvore é uma coisa, arbusto é outra. Tá? Como é que eu sei, professor, a diferença de um para o outro? Tá? É uma classificação biológica dos botânicos específicos, tá? Então, alguns vão dizer uma coisa, outros podem dizer outra, mas, em geral, são árvores, elas são mais altas, arbustos, eles tendem a ser um pouco mais baixos, eles vão ganhar ali de 2 a 3, no máximo 5 metros de altura, tá? Em geral, olha só, o que vai marcar bastante a diferença é quando começa a surgir os troncos, os galhos, né, os ramos desse caule, tá? Então, se ele começa a se ramificar em até 1 metro de altura, a gente vai classificá-lo como arbusto, tá? Se passa aí dos mais de 1 metro de altura, chega a 1,50 m, 2 metros, para poder ramificar, provavelmente vai ser uma árvore, tá bom? Mais uma imagem aqui mostrando um pouquinho, olha só a beleza exuberante aí de um tronco retorcido, tá? Bastante retorcido, tá? E sim, dá para mostrar bastante, ó, vamos dar só um zoom aqui, ó, bacana. Como esse tronco também, essa casca é muito grossa, tá? Essa casca bem grossa, bem espessa, também é típica das nossas regiões do Cerrado, ok? Outro bioma bastante marcante do nosso estado, do Piauí, é a Caatinga. Vale ressaltar o seguinte, na Caatinga, é um bioma exclusivo do Brasil. Não dá para comparar com outras regiões. Tem gente que quer dizer que ele é deserto. Não tem nada a ver com deserto, tá? Assim, de fato, a nossa região da Caatinga, ela é marcada por a descrição talvez mais clássica dele é que tem um período de de grande estiagem, tá? Estiagem é pouca quantidade de chuva, tá? Então, a gente tem um longo período de estiagem. Então, as plantas e os animais aqui precisam se virar para poder conseguir sobreviver nesse ambiente, tá? A imagem aqui de um representante da jiboia, que sim, dá para viver muitos animais aqui nesse bioma. Cerca de 148 mamíferos são típicos aqui da nossa Caatinga, desses 10 são endêmicos, ou seja, só acontecem na Caatinga. 107 répteis, tá? A gente vai ter mais de 5.300 espécies de plantas daqui, mais de 1.000 delas são exclusivas da Caatinga, tá? O bioma da Caatinga ocupa uma área aproximada de 10% do território nacional. Embora esteja localizado em uma área de clima considerado semiárido, ou seja, bem quente e seco, apresenta uma grande variedade de paisagens, tem relativa riqueza biológica e espécies que só ocorrem nesse bioma. Da área original ocupada por esse bioma, aproximadamente 36 já foram aterrados pelo ser humano. Então, a gente impacta bastante esse bioma, tá? Alguns animais típicos da nossa região, tá? A gente tem aí o calango, tá? Ou normalmente, aí depende, me conta aí qual é o nome popular que vocês chamam, tá? Eu vejo, cada aula que eu dou, as pessoas têm um nome diferente para ele. Calango, carambolo, qual é o outro, minha gente, que o pessoal chama? Tu lembra mais de um, não, né?
Agora me fugiu os nomes que os meus alunos acabam sempre me passando, tá? Esse é um lagarto endêmico da Caatinga, tá? Do lado, na figura B, a gente tem o periquito, também periquito da cara suja, endêmica no Brasil, está ameaçado de extinção por conta de tráfico de animais ilegais. A gente tem muito esse problema aqui no Brasil, tá? Fora do país, os nossos animais, e sim, as nossas plantas também, são muito valorizadas e custam milhares de reais, tá? Enquanto a gente mesmo mal conhece os nossos animais e as nossas plantas, e elas vão indo à extinção, tá? Atenção, tá? O que leva um animal a vir à extinção não é apenas o tráfico de animais. Eu vou pegar porque é bonitinho e vou levar para vender. Não, tá? Um dos principais motivos que impactam a vida dos animais é justamente o desmatamento. Tá? Então a gente vai desmatando as áreas, pensando na produção e a gente vai afastando justamente o quê? Destruindo o habitat da vida deles. Eu volto para o tema inicial que a gente começou a nossa aula. Eu falei para vocês do ecossistema, né? Daquela relação entre os seres vivos e os fatores abióticos. Tá? Dentro dos seres vivos, eles estão se relacionando entre si, são um ecossistema. A gente tem que lembrar da cadeia alimentar. As plantas são a base da pirâmide alimentar, tá? Mas se eu corto essa planta aqui, que é a casa desses papagaios, tá? Dos periquitos, que ela é o alimento de muitos desses animais, a gente está fazendo, né? Promovendo, levando a um efeito que a gente chama, por exemplo, de cascata trófica, né? A gente destrói um ser vivo e aí quando pensa que não, vários outros acabam sendo afetados, tá? Uns acabam sobressaindo sobre outros, tá? Mas aí esse ambiente começa a ficar desequilibrado, tá? E as plantas, professor, para viver nesse ambiente, tá? Então, como eu disse para vocês, sol a gente tem muito, né? A gente está numa zona intertropical, tá? Flutuação luminosa também, a gente tem pouca flutuação luminosa, a gente tem muito sol durante o ano inteiro, tá? E aí, o que acontece? Pouca chuva, muito sol, o lugar fica meio seco. Então, as plantas, elas têm que ter uma adaptação para esse tipo de ambiente, tá? As plantas típicas que têm adaptações para sobreviver nesse ambiente, elas recebem um nome bonitinho chamado plantas xerófitas, tá? Então, o que é uma planta xerófita, professor? A palavra xerófita significa xeros, significa seco, e fito significa planta ou vegetal, ou seja, são plantas, o quê? Que estão adaptadas a um ambiente muito seco. Qual a lógica disso, por trás disso? Opa, a planta precisa ter alguma estrutura para guardar a água, tá? Porque água é ouro, meu povo, para elas. Então, muitas delas, a gente vai ter muitas plantas que são suculentas. Então, sim, talvez comece a nascer uma dúvida aí de Caatinga ser algo parecido com o deserto, porque sim, da mesma forma como o deserto, muitas plantas para sobreviver no deserto precisam de quê? Guardar água. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar logo são os cactos, né? E suculentas, tá? Então, na nossa região, a gente vai ser muito abastecido de cactos, entre eles a gente tem o mandacaru, tá? Que guarda água, tá? Então, uma das características marcantes que a gente tem é o que a gente chama de parênquima aquífero. O que é um parênquima aquífero, professor? Então, essa imagem aqui, ó, é a imagem de uma folha cortada e observada no microscópio de luz, tá? Então, o que está verdinho aqui, a gente chama de parênquima clorofiliano. Vamos lá, parênquima é um tecido vegetal, é um conjunto de células com função específica, tá? Então, parênquima é um tecido, clorofiliano significa dizer que ele tem muita clorofila, ou seja, é ele que faz fotossíntese, tá? Então, não é toda a folha que vai fazer fotossíntese.
E esse parênquima aqui, ó, que tá branquinho, com células bem grandonas, deixa eu dar um zoom aqui para a gente visualizar um pouco melhor. Cada bolotinha que vocês estão vendo aqui, ó, grandona, certo? É uma única célula, tá? Várias células guardando o quê? Água dentro dela. É claro que a gente não guarda, que essas plantas não são bobas nem nada, que não vão guardar só água, né? Elas não guardam água e outras substâncias. Algumas guardam mucilagem, outras guardam proteínas, tá? O que deixa essas plantas extremamente nutritivas, tá? Aqui no Brasil, a gente utiliza muitos cactos para alimentação, por exemplo, de gado, de boi, de vaca, tá? Mas a riqueza, os nutrientes existentes nos cactos são excelentes fontes nutritivas e principalmente são boas fontes de proteína, tá? Então, sim, tá? O Homem do Sertão, né? Aquele clássico lá do Graciliano Ramos, né? De Vidas Secas, né? Ele vai se alimentar de cacto, mas é um alimento, né? Não é, a gente tem que desmistificar, né? Tirar essa visão, né, do cacto como alimento apenas da seca, né, da pobreza, da miséria, mas valorizar, enxergar que esse cacto ele é bastante rico em nutrientes. Ao lado, à esquerda na imagem, a gente tem a imagem também de uma outra suculenta, não é típica da caatinga, mas está muito bem aqui. É o aloe vera, né, conhecido popularmente como babosa, tá? Ela também tem esse parênquima aquífero para guardar e reter a água e outros nutrientes. A gente já sabe, né? Vocês já sabem, né, que babosa é ótimo para várias coisas, né? Como, por exemplo, para passar em machucados, feridas, né? Para hidratar o cabelo, né? Muita gente utiliza essa prática, né? Ou tem aí nos seus jardins de casa a babosa com seus potenciais, tá? Bom, outra característica muito bacana do cerrado é essa carinha aqui, ó, seca, que você olha, chega lá no cerrado, cadê aqui o meu... Como é que passa o slide, Janaína? Fiquei preso. Janaína, pode passar o slide para mim, por favor? E ativar a canetinha. Pronto, deu certo aqui, ó. Essa imagem aqui da esquerda de vocês, tá? É o quê? Basicamente, é uma vegetação típica da caatinga, inclusive, que dá o nome do cerrado. Ou, do cerrado não, da caatinga, tá? Caatinga, em uma das línguas dos povos originários brasileiros, é mata acinzentada. Você olha para ela, você vê toda, parece cinza, né? Parece que a mata inteira morreu, tá? É uma característica típica da nossa mata. Na estação seca, as folhas, elas são caducifólia. O que é isso? Elas caem, tá? Para quê? Para evitar perda de água, tá? Só acontece isso aqui? Não, eu botei essa segunda imagem aqui para a gente comparar, tá? A foto da direita que vocês estão vendo é do ambiente temperado, onde neva, né? Europeu, inverno lá dos Estados Unidos, que neva o Papai Noel, tá? O que está acontecendo aqui? A folha também caiu. Por quê? Porque as plantas também estão sofrendo estresse hídrico de água. Ué, mas tá tendo neve, professor. Só que essa água que está aqui, ela tá congelada, certo? Então, ela é uma água que não vai fluir, que não dá muito para realizar fotossíntese nem nada. Então, as plantas, elas também têm essas características. Então, às vezes, uma característica surge para uma planta da caatinga e ela também vai surgir em outros ambientes que vai também dar muito certo, tá? Em geral, as plantas do ambiente tropical, tá? E aí a gente vai imaginar logo Mata Atlântica ou Amazônia, elas não têm essa característica de folhas caducifólias, tá? Por quê? Porque, em geral, no ambiente tropical, o que a gente tem? Muita chuva, tá? Muita água, tá? E um bom sol exuberante. Então, as plantas estão de boas. Então, a grande ideia é que no ambiente tropical, elas estejam exuberantes o tempo todo, tá? Então, a gente vai ter, no meio do cerrado,
no meio do cerrado não, desculpa, no meio da caatinga, tá? Pontos onde a luminosidade é mais tranquila, onde a umidade é mais amena, e aí as plantas dessa região, desses pontos, elas são mais favoráveis, tá? Então, mais favoráveis ao desenvolvimento de plantas que seriam típicas da Amazônia. Não é à toa que aqui no Piauí a gente tem essa transição Amazônia-Caatinga, tá? Então, porque tem sol exuberante, bacana, a única coisa que estava faltando era umidade, tá? Então, essas plantas, elas conseguem se dar bem. Aqui, nesse caso, aqui nas plantas da Caatinga, quando chove, tá? Normalmente a gente tem uma chuva que a gente chama popularmente de a chuva do caju ou a chuva da manga, lá em setembro, tá? Então agora, em agosto, as plantas estão começando a derrubar as folhinhas, né? Porque elas querem economizar energia, tá? Eu quero que vocês aproveitem agora, a gente tá para finalizar a nossa aula, quero que vocês comentem aqui como é que tá a vegetação aí na cidade de vocês. E aí, professor, as vegetações já tá caindo, as folhas? Para cá que não cai não, professor, as folhas tudo inteira, tá? Comenta aqui para mim que eu quero saber como é a região de vocês, tá? Na Caatinga, quando chove, né, lá no setembro, né, cai uma chuvinha, pronto, as plantas fica tudo bonitona, tá? Bota as folhas tudo de fora e, claro, né, ela vai colocar também de fora as flores. Por isso a gente diz que é a chuva do caju e a chuva da manga, tá? Porque essas plantas típicas, tá? Especialmente o caju, é do nosso bioma, a manga não é do nosso bioma, mas se deu muito bem aqui, tá? Elas aproveitam esse momento também para florescerem e para se reproduzirem, por isso elas florescem também dentro do nosso bioma, tá? Queridos, eu tô só com 1 minuto de tempo, tá? Eu vou deixar esse exercício para vocês executarem em casa, tá? Esse material ele vai ficar disponível para vocês lá na plataforma do canal Educação. Tem 5 questõezinhas aqui para vocês, tá? E aí na próxima semana a gente vai conversar sobre outros temas, tá bom? Queridos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai poder se encontrar novamente na próxima quarta-feira. Queridos, grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.